A aula de hoje vai ter um propósito bem simples, que é nós pegarmos nosso banco de dados e fazermos uma conexão com o banco utilizando Java, da forma mais simples possível, utilizando um driver do JDBC, que é bastante utilizado em Java. Deixo logo avisado que não é a única forma de fazer essa conexão, existem outras formas, talvez mais fáceis, talvez outras mais complicadas, mas essa é uma que funciona, que eu gostaria de debater com vocês aqui a aplicação dela, como é que a gente implementa isso, tá bom? Então, de um lado nós temos o nosso banco de dados, aqui eu fiz um exemplo com um banco de filmes, tá? No qual nós vamos ter simplesmente uma tabela chamada atores, com ID e nome, então nada mais complicado que isso, e então nós vamos depois fazer a ligação dela com o Java. Vamos ver nessa aula aqui que nós vamos precisar criar uma classe chamada atores DAO, DAO, né, que é um acrônimo para Data Access Object. Nesse objeto aqui, nessa classe, ela só vai ter uma conexão, só vai ter um método de conexão. Nesse caso aqui eu botei ConnectDB, mas é um nome que você pode escolher, obviamente. E para utilizar essa conexão, nós vamos criar uma classe chamada atores CRUD, né? E assim nós vamos desmembrar aqui, deixar cada classe com uma responsabilidade, utilizando aí, atendendo aí o S dos princípios SOLID de boas práticas para programação orientada a objetos, tá? Esse trabalho também vai ficar disponível lá no meu blog, no pabloramon.com.br, e eventualmente eu vou colocar alguma referência a isso lá no meu Instagram, tá certo? Então vamos avançar aqui. Primeira coisa, nós vamos criar nosso banco de dados. Eu vou deixar todas essas informações aqui, tanto o script para a criação do banco, quanto esses textos aqui, tanto os códigos, aqui no nosso Notion, certo? Nessa parte de conexão com o banco de dados, tá bom? Então, primeira coisa é a criação do banco de dados, e a gente vai utilizar como exemplo lá o MySQL, né? O MySQL. Então, eu vou abrir aqui no MySQL Workbench um novo SQL script, né? Eu vou escrever aqui e eu vou deixar para vocês já esse modelo físico aqui de um banco chamado Filmes. Logo depois a gente clica para usar esse banco, para começar a trabalhar com esse banco. E então dentro dele criamos uma tabela chamada Atores, na qual tem dois campos, tem duas colunas. Uma coluna ID, que ela é auto-increment, e um nome, que é um string, é um varchar, aqui em banco. E aqui então a gente já insere quatro nomes, né? 4 nomes de atores, né? Robert De Niro, Fernanda Montenegro, a Meryl Streep e a Viola Davis. Inserindo direto, utilizando via script, tá? Já para popular o banco. Não era necessário, mas eu coloquei aqui porque a gente vai, em algum momento, na hora que nós formos ler o que está dentro do banco, criar um método para ler, a gente vai ter que... É legal buscar alguma coisa já, né? E, por fim, ele lista o que tem dentro dessa tabela que a gente acabou de criar, na tabela atores. Tá? Todo esse código está lá também, para vocês reverem. Não é escopo dessa aula ensinar a sintaxe SQL, mas vamos lá. Eu vou aqui rodar. Você pode, aqui neste caso, no MySQL, estou utilizando o MySQL Workbench, tá? Mas você pode ir selecionando linha por linha, ou bloco de códigos por bloco de códigos, e executando, que ele vai passo a passo. Mas se você não quiser, se já estiver satisfeito com seus conhecimentos em SQL, você pode mandar ele rodar geral aqui. Tanto clicando aqui no raio, quanto em Ctrl Enter. Tá? Então vamos clicar aqui no raio para a gente ser purista. Clicamos, pronto, banco criado, tabela criada e populada. Veja que aqui
no campo do ID de cada um, a gente colocou null. Por quê? Porque o ID auto-incremento deixa que o sistema coloque aí o ID incrementalmente. Certo? Pronto, o banco está criado. Então, essa primeira parte aqui do nosso trabalho está realizada. Né? Essa parte aqui está check. Agora nós vamos pro lado de lá. Certo? Pro lado do Java. Abrindo o Eclipse, nós vamos fazer proceder à criação do nosso projeto. Tá? Isso pode ser realizado em qualquer ideia que você esteja usando, seja NetBeans, se você estiver desenvolvendo ela diretamente no Visual Code, Visual Code, que algumas pessoas também preferem, você vai procurar também como fazer essa parte que eu estou te mostrando aqui, tá? Que é a criação do projeto com Maven. Mas se você estiver usando o Eclipse, o auxílio do Eclipse, ele vai te mostrar essa possibilidade aqui, ó. Ou a gente pode usar um General ou um Gradle, que também é um gerenciador de pacote bastante utilizado lá quando você está desenvolvendo para Android, lá Android Studio, ele utiliza o Gradle. Tá? O Java, que é o que a gente já aprendeu durante as aulas, que cria um projeto do Java simples, e aqui um Maven Project. Por que nós vamos criar utilizando o Maven? Para que ele possa gerenciar alguns pacotes para a gente. A gente vai solicitar e ele vai trazer. Aqui ele deixou marcado, ó, ele deixou desmarcado uma opção de criar um projeto simples e a gente pular a seleção de arquétipos. Nós vamos fazer sem arquétipo algum, tá bom? Mas se você quiser trabalhar com arquétipos, você vai ver que ele já tem alguns arquétipos, por exemplo, para testes unitários, implementação de testes, implementação de outras coisas, que o Java já pode trazer para você, que o Maven já pode fornecer para você. Nesse caso eu não quero, eu quero que a gente pule essa parte dos arquétipos e a gente já vá direto para o software e a gente vai passo a passo entender como é que nosso projeto vai sendo construído. É um projeto simples, como vocês viram, né? Então eu vou querer colocar alguma mão na massa. Temos aqui duas informações a dar. Primeira, o Group ID. Esse Group ID que eu vou colocar aqui a parte do meu código a que eu estou me referindo. Nesse caso, estou me referindo a essa parte dos atores, né? Então, eu vou criar aqui atores, é o meu Grupo ID. Tá? E o meu Artifact ID aqui, eu vou colocar aula conexão DB. Eu acho que eu já tenho uma dessa, um nome desse aí, aula conexão DB, vai ficar muito bem. Vou colocar aula filmes, que aí fica, tá? É só um nome para a gente fazer esse momento aqui. Vamos lá, dar um finish. Aqui, ó, em aula filmes, você vai ver, ele já nos traz aqui uma hierarquia de diretórios, né? src main Java, main resources, teste Java, teste resources, enfim. Nós vamos trabalhar aqui com duas coisas hoje para fazer essa ligação com o banco. Nós vamos editar o arquivo pom.xml, que é onde o Maven espera as dependências. E nós vamos criar nosso projeto aqui no main Java, certo? Depois, em algum outro momento, você pode entender qual é essa diferença entre um diretório e outro, mas para o escopo da nossa aula é suficiente isso. pom.xml e o main Java. Não, abrindo aqui o pom.xml, vamos dar uma olhada e uma analisada aqui bem rápida. Temos aqui um projeto criado pelo Maven. Ele traz o nosso Group ID, o nosso Artifact ID, a versão desse nosso projeto. E aqui dentro nós vamos inserir mais uma coisa, tá? Que é um espaço para colocar nossas dependências. Dentro aqui desse espaço, nós vamos colocar as nossas dependências. E onde é que a gente consegue achar essas dependências? Bom, o Maven. Você vindo aqui no Google, colocando Maven, MySQL, porque é
a dependência que a gente quer, fazer uma conexão com o MySQL. Nós vamos achar aqui, ó, na primeira opção, um Maven, MVN Repository, que é o site do Maven. Tá? E tem algumas opções aqui. Ó. Vamos para a última aqui, que ele pega essa última versão aqui do Java, do Maven e tal. E a gente vai aqui. A gente pode ignorar tudo. A gente só vai pegar aqui, ó, nessa aba Maven aqui, a gente vai pegar essa dependência que está aqui dentro. Tá vendo? Ó? Nós vamos pegar essa dependência, copiá-la e colocar exatamente dentro de onde vão ficar nossas dependências aqui no arquivo pom.xml. Colocou isso aqui. E eu peço, antes de salvar aqui, que você preste atenção na sua árvore de diretórios aqui. Porque na hora que você salvar, o Maven vai criar aqui uma Maven Dependencies, que é um diretório com as dependências que ele começou a baixar. No meu ele já baixou mais rápido, porque eu já utilizei algumas vezes, mas no seu talvez ele vai demorar um pouco para baixar algumas coisas. Então você fica atento a alguma informação, às vezes no canto inferior direito, aí, tal, que vai mostrar o Maven baixando coisa, um símbolo verdinho assim, uma carga verdinha e tal. Né? Aqui, ó, no MySQL, ó, o tanto de coisa que tem para a gente usar. Nós vamos usar basicamente esse aqui, ó, com.mysql.jc.jdbc, tá? Nós vamos usar esse aí. Essa é a versão atualizada. E então, tendo resolvido isso, nós vamos então agora criar nossas classes, tá bom? Aqui eu posso fechar o pom.xml, não vou mais usar ele nesse projeto, tá? Então, aqui no projeto, no pom, né, a gente já resolveu ele. E agora nós vamos criar uma classe, ou seja, botão direito sobre o diretório lá, uma class, e nós vamos criar um nome atores DAO. DAO como a gente já viu, é Data Access Object. Tá? A gente vai criar objetos de conexão para fazer conexão com a tabela atores lá. Então, para isto, eu estou colocando aqui um nome significativo, um nome que explica o que é que eu estou fazendo. Tá? Quero fazer esse acesso a dados lá de atores. Tá bom? E a classe ela é bem simples, ela vai precisar ter apenas um método chamado conectaDB. Tá? E você vê que o Java já está gritando aqui com a gente, porque ele vai pedir, o Eclipse, desculpa, vai pedir um monte de coisa para a gente fazer aqui agora. Vamos ver o que ele vai pedir. Colocando o mouse em cima, sem clicar, ele vai dizer, ó, sete o retorno do método, como void, né? Tem que pelo menos dizer isso, que ele não vai retornar nada. Tá? Bom, eu vou querer acessar esse método de outros lugares, que é um método que aqui para mim ele vai precisar ser público. Então, public void conectaDB. Porém, ele está dizendo assim, coloca void, mas eu não acho que ele deva ser void não, tá? E a gente vai descobrir por quê. Porque ele tem que retornar uma conexão. Se ele precisa retornar uma conexão, no Java eu posso definir aqui um connection. Então ele vai dizer aqui, ó, importa connection Java SQL. Importado. Aí ele vai me dizer uma coisa sobre conectaDB, que é justamente o seguinte. Se eu estou dizendo que vai retornar uma conexão, eu preciso retornar essa conexão. Eu preciso botar um cara aqui, ó, return conexão. Tá? Porém, eu tenho que dizer que tipo é conexão. Conexão é um connection, né? Conexão. E toda conexão, nesse caso, se a conexão não existe, a gente tem que botar um valor para ela. Nesse caso, ela não existe, a gente vai colocar um valor null. É o valor da conexão, inicialmente. Está salvo, tá bom? Que ele parou de gritar, parou de espernear. E então, vamos partir para um próximo ponto aqui. Fazer a conexão propriamente dita.
Lembrem-se, a gente precisa utilizar o JDBC para fazer essa conexão. E aqui ele me traz um monte de coisa e me traz aqui o JDBC, ó. Admin, exception, JDBC-HA, integration, eu quero JDBC puro aqui, tá? E dentro dele ele tem um cara chamado driver class. É esse cara aqui que eu vou querer. Se eu quero esse cidadão aqui, eu tenho que chamar ela pelo nome. Se eu botar assim, class for name, então eu posso colocar esse caminho todo ali, ó. Esse caminho aqui, ó. com.mysql.cj e .driver, tá? Que é o nome da classe. Eu vou chamar essa classe pelo nome. É essa classe que vai me ajudar a fazer a conexão. Então eu boto lá, ó, com.mysql.jdbc. Cuidado que muitas vezes a pessoa erra, bota JBDC, botar o contrário. Tem que botar certinho, jdbc.driver, que é o nome da classe que eu tenho lá. Mas olha só, o Eclipse está gritando para a gente. E ele está dizendo aqui alguma coisa que a gente precisa fazer. Eu sei que o caminho está certo, mas ele vai dar duas opções. Adicionar um throws declaration, não é escopo dessa aula falar sobre as throws declarations. E o próximo ele diz surround with try-catch, que em bom paraibano quer dizer arrudei isso com try-catch. E o que é um try-catch? Bom, existem umas cláusulas que são chamadas cláusulas de segurança, tá? Para a gente ficar seguro de que se uma tentativa que a gente faz de acessar um serviço não der certo, que ele nos traga um erro explicando por que não deu certo. E esse aqui é o caso. Esse aqui é um caso muito fácil da gente errar alguma coisa aqui. E ele está dizendo o seguinte, para tu evitar errar, coloca ao redor disso uma coisa que é bem conhecida, que é assim, ó. Escreve assim, try, ó, ele já parou de gritar. Eu fecho aqui, e o catch. E dentro do catch, eu preciso colocar o erro, qual é a exception, tá? Ele vai pedir alguma exception, tá bom? Nesse caso, class not found exception aqui, que é uma exceção de classe não encontrada, tal. E então eu posso imprimir aqui alguma coisa com essa classe. Tá? Eu vou imprimir aqui sysout, vamos imprimir aqui problema, jdbc driver. Estou customizando aqui o meu erro, tá? Para eu mandar isso aqui rodar, para saber se aqui vai dar certo ou não, eu vou criar provisoriamente aqui um método main dentro da minha classe. Bom, e o método main eu vou chamar o ConnectDB, que eu preciso fazer com que ele imprima aquilo. E ele vai dizer o seguinte, ó, ele está lá, mas você precisa, como essa classe é estática, eu vou precisar mudar minha classe, meu método lá para estático também. Mudei ele para estático. Pronto, tá bonitão, tudo certo. Agora eu vou mandar rodar isso aqui. Salvei, mandei rodar. Legal, não deu nada. Por quê? Porque provavelmente ele não chegou aqui no erro. Vamos fazer uma coisa, vamos tirar o R aqui para ver se ele... Porque a gente viu que não existe nada com drive, é driver, né? Então vamos lá botar. Ele vai dar o erro. Problema JDBC. Aí disse aqui, ó. A classe não foi... Disse que a classe não foi encontrada. Lançou o nosso erro aqui. Tá? Dos próximos try-catches, nós vamos fazer ele automático, certo? Nós vamos usar ele automático. O que o Eclipse vai oferecer para a gente. Mas esse aqui eu achei importante que a gente mostrasse o funcionamento do try-catch. Tá? O que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar agora dizer para a conexão como é que ela é. Como é que é essa conexão? A gente precisa... isso quer dizer o quê? Eu quero dar um endereço da conexão aqui.
tá? Então, eu vou pegar aqui a conexão driver manager get connection e vamos botar aqui alguma coisa aqui dentro. Bom, primeiro, se você não tiver o driver manager aí, ele vai pedir para você importar. Aqui, pelo jeito, ele importou para mim automático. Tá vendo aqui em cima? Importou o SQL Connection, agora SQL Drive Manager. E agora nós vamos colocar o endereço. O endereço é o seguinte, pessoal. É composto pelo JDBC. Eu vou fazer com que o JDBC, e veja de novo, não R, não bota JBDC. Muitas vezes acontece esse erro, tá? Aqui eu vou voltar, né? Driver, né? Ele recebe um MySQL. E o MySQL, ele vai se comunicar com o meu banco lá, que está no localhost, certo? Barra. E eu vou precisar colocar o nome do meu banco. Botar o nome do meu banco, botar meu login e minha senha do banco, tá bom? O nome do banco que a gente criou aqui, MySQL, é o banco Filmes. Então, é isso aqui que eu vou botar. Ó. Filmes. Certo? Então, vírgula. O nome do meu usuário, que aqui é root. Vírgula. A minha senha, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Pronto. Essa é a senha do meu banco, viu, pessoal? Então, não, como eu falei no início, não está no escopo disso aqui a aula de banco. Então, você deve ter criado, quando criou o seu server MySQL aí no seu computador, um login e uma senha. É esse login e senha que você vai usar. Eu estou usando esse aqui só por exemplo, né, como exemplo. Não se deve usar também banco senha root 1, 2, 3, 4, 5, 6, com senha fraca desse jeito, tá bom? Mas eu estou usando aqui só para a gente poder acompanhar o raciocínio de forma rápida, sem precisar colocar uma senha grandona, tá bom? E aqui, ó, o Eclipse está gritando de novo com a gente. E eu já suspeito que seja. Porque aqui eu estou fazendo uma tentativa de achar um driver. Ele me deu um catch. E aqui eu estou fazendo uma tentativa de achar uma conexão. E ele vai me dar isso de novo. Ele diz, ó, coloque isso arrodeado com um try catch lá. Ou então ele diz só o seguinte aqui, ó. Adicione um catch, uma cláusula catch, já que esse cara aqui está dentro de um try, bota um catch lá embaixo e aí vai ser um catch com outro tipo de exceção. Uma exceção SQL. Ó, SQL exception. Então nós temos duas tentativas e dois catches. Certo? Essa aqui é a nossa classe de conexão. Tá? Se você imprimir aqui alguma coisa no... Vamos imprimir aqui. Imprimir conexão, por exemplo. Se isso tudo que a gente fez está certo, então ele vai imprimir para a gente aqui a nossa conexão. Ué, não era para imprimir o banco? Não. Ele está imprimindo a conexão. A gente recebe isso aqui e a partir disso nós fazemos as nossas operações com o banco. Provisoriamente, a gente vai colocar aqui dentro dessa classe, esse mesmo método aqui, para imprimir o que tem lá dentro do banco, certo? Então, mas isso é provisório. Isso não deve ser feito em produção. Tá bom? Então, vamos colocar aqui provisoriamente. Como é que é feito. Eu vou precisar... Eu vou criar um cara aqui chamado atores, tá? Ele pega um set de resultados aí. Tá? É Java SQL, né? Ele já vai importar para mim ali. Eu vou chamar isso de atores. Certo? E então, esse cara aqui, ele vai receber a conexão. E vamos dar um select para que ele faça essa lista aqui, ó. Select em atores para que ele traga essa lista aqui para a gente. Então, a gente primeiro cria conexão. Create statement. Execute query.
E agora aqui é que nós vamos fazer o select, tá? O ponto está aí, eu vou botar só aqui embaixo para a gente poder ver como é que é a query. Tá? Isso aqui é tudo uma linha só, tá, pessoal? Só que depois do ponto eu dei um Enter para a gente poder ter uma visualização melhor. Eu vou utilizar aqui select all. Por que eu estou usando maiúsculo? Só para a gente diferenciar o que é que da sintaxe do SQL, tá? Seleciona tudo de atores, não é esse o nome da nossa tabela? De atores. Pronto, é só isso. Seleciona tudo de atores. Foi tudo jogado aqui dentro de atores. Agora eu preciso, já que eu estou com esse select, com esse blocão aqui dentro de atores, posso até imprimir ele para a gente ver. Vamos ver o que tem aqui? Alt, atores. Seja curioso, viu? Toda vez, toda vida. Ó, ele trouxe o result set para aqui, para a gente. Tá aqui com ele na mão. Isso aqui é um array, pessoal. A gente vai percorrer esse array aqui, tá? Para percorrer esse array aqui, nós vamos utilizar uma estrutura while, tá? Um laço while. Não vamos usar... Você pode tentar depois pesquisar como usa um for each, um for para percorrer. Mas vamos utilizar um while, bem simples. Eu vou dizer que atores, enquanto tiver um next, enquanto tiver um próximo ator, aí nós vamos imprimir aqui atores, ponto. Get, a gente vai ter um ID, né? Então, é getInt. Nesse caso, vai ser o que vem de ID. E vamos colocar junto dele, dá um espacinho aqui, o nome do ator. Get atores, ponto. Get string, que é uma string, não é isso? E nome. Perceba que esse valor aqui e esse valor aqui dentro são os mesmos nomes das nossas colunas. ID e nome aqui, ó. ID e nome, ID e nome. Certo? Tudo tranquilo. Então, agora ele precisa ir na minha tabela, aqui, no banco que a gente criou, e trazer essas informações aqui pra gente, tá bom? Então, mandei rodar, ele foi lá e trouxe 1, Robert De Niro, 2, Fernanda Montenegro, 3, Meryl Streep, 4, Viola Davis. Certinho, tudo certo. Porém, a gente tinha conversado antes sobre essa questão aqui de responsabilidade única, que é o S aqui do Solid. Ou seja, atores DAO só vai usar a conexão com o banco. Só vai ser ConnectaDB. Não vai fazer mais nada que isso. A gente vai criar uma nova classe e nela que nós vamos listar, inserir, atualizar e deletar. Esse é o nosso ato final aqui nessa aula.